Há diversos modos por aí de observar qual é a responsabilidade real de alguém pelo seu próprio destino. Bom, aqui com a intenção de usarmos a psicologia profunda, a psicanálise como base, nós precisamos sim entender fatores profundos dessa história, dessa pessoa, desse ser humano, para entendermos sim que esta responsabilidade que afinal, sim, cabe à única e própria pessoa caminhar e desenvolver o seu caminho, mas é entender que profundamente há dinâmicas, comportamentos, traumas, histórias que podem sim ser impeditivos ao qual não permite que essa pessoa, mesmo com disponibilidade do caminho, disponibilidade dos acasos do mundo, ela não consegue caminhar em rumo a um progresso. Então aí pensamos, talvez você esteja impedindo o seu próprio progresso, não de maneira rasa, nem como uma escolha consciente, mas sim como fruto de muitas coisas que abrigam esse profundo e que estamos aqui para olhar. E para nós entendermos então esse caminho tão complexo, vamos passar por esses pontos. Primeiro, a fixação por onde está. Veja bem, a fixação por onde esta pessoa está. Vamos explorar isso. Depois, ir significa deixar para trás o que ainda importa. O que será que importa nisso que não deixa ir? E por último, sobre verdadeiramente progredir. O que seria um progredir verdadeiro nesse caso? Vamos entender tudo isso? Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E antes, eu quero te fazer aquele convite para se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque olha, aqui é um canal para pessoas que gostam de reflexões humanas, que gostam de aprofundar questões psíquicas. Então, você nos apoia muito fazendo esses gestos. E seja muito bem-vindo. Então vamos lá. A fixação por onde está. E que fixação é essa? Você não está, e ninguém está, no lugar que nasceu, no sentido de as coisas evoluíram, os aprendizados chegaram, desenvolvimentos psíquicos aconteceram independentemente da idade. Então, entender que há uma fixação é entender também que houve um limite e a partir deste limite a coisa trava, a coisa fixa e fica difícil partir. Fixar num ponto significa que encontramos um limite para uma densidade que carrego dentro de mim que me impede de ir com mais fluidez para um futuro, para uma alternativa, para algo diferente. Ou seja, tem uma marca, tem um registro, tem um trauma, tem uma ferida, sinto alguma coisa aqui dentro que talvez por enquanto possa não ter nome, pode deixar meio nomeado, tá? A gente já vai entender melhor. E aí caminhamos pela vida, chegou num desafio aqui, que eu preciso de outras dinâmicas, que eu preciso talvez de outros nutrientes emocionais, eu não consigo ir, porque aqui está obsoleto, parado, fixado em um conteúdo só, que em algum momento conseguiu flexibilizar, conseguiu até juntar outros elementos, mas chegou no limite e daqui não vai. Quando estamos falando então disso que ficou um pouco inomeado até então, nós estamos falando simplesmente de o que tem de traumas nessa vida, o que tem de registros profundos, feridos nessa vida. Veja, trauma no sentido mais literal e já adulto, a gente imagina no popular, né? Aconteceu uma coisa muito grave e essa coisa normalmente é estética, né? Um acidente, um grande acontecimento grave, alguma coisa assim. Quando estamos falando da sutileza da psique e principalmente falando da origem de uma criança que vai se desenvolvendo, muitas vezes um grande trauma pode ser uma coisa até imperceptível para os adultos que estão ao redor. Ou talvez nem tão imperceptível, mas também não aparentemente tão grave. Então, uma certa distância, um desacolhimento dessa criança, uma falta de validação, sabe, uma falta de apoio, falta de autoestima, ou de fato, às vezes um fato que pode ser lido como grave, uma perda de alguém, um grande acidente, um grande acontecimento, uma grande ruptura, uma grande violência, tudo isso está nesse sentido. E aí, até quanto e até que desenvolvimento eu consigo caminhar sem cuidar disso? Né? Até que ponto da minha vida eu consigo gerar potência sem cuidar disso? Ou até quanto de mim consegue cuidar disso sem chegar numa estagnação? Pois bem, uma hora chega, uma hora precisamos de mais. Não talvez por onde chegamos, mas talvez pelo tempo, talvez porque algum gatilho trouxe lembranças ferozes, porque alguma coisa me cutuca e fala,
Isso está aqui, está fixado. E a fixação, aquilo que realmente se fixa no chão e não dá condição de ir, de caminhar, de criar alternativas, tem tudo a ver com um sistema psíquico que praticamente diz: isso precisa ser resolvido. A mensagem é: isso está denso e não dá para caminhar. Mas numa tradução para a gente terapeutizar é: isso precisa ser resolvido. Isso precisa ganhar novos destinos. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O nosso segundo ponto humaniza e deixa muito mais claro sobre o que é essa dinâmica, esse comportamento dentro de uma pessoa. Ir significa deixar para trás o que ainda importa. Veja, dizer que ainda importa não significa que é valioso, que é delicioso, que eu não quero deixar para trás. Não, se quer deixar para trás, são feridas. Talvez até a gente está falando de um bolo inconsciente, tá? Você não está sabendo ainda muito bem do que estamos falando, que marcas foram essas, que traumas foram esses, talvez até de um amadurecimento emocional necessário, ou até de uma investigação terapêutica, ou até explorando os vídeos como esse, vai conseguindo mapear um pouco do que você está vendo e entendendo de si mesmo. Mas, quando dizemos ir significa deixar para trás o que ainda nos importa, é o que estamos dizendo assim: é importante, mesmo que seja difícil, ruim, traumatizante, isso ainda me importa. Ou seja, ainda dói, ainda me pesa, ainda Opa, eu ia errar uma palavra, mas eu quero dizer, ainda me fere, eu não estou lembrando da palavra que eu usar. Dilacera, eu ia dizer, ainda me dilacera, ainda me corta, né? Ainda me despotencializa. E aí, apesar de que haja uma vontade de ir, bom, isso na verdade não é uma escolha. Se isso está denso e travado por aí, simplesmente você não pode ignorar isso e sair andando, porque isto mora dentro da sua constituição psíquica. Isso lhe abriga, ou você dá abrigo a isso, né? Então, veja que aqui estamos entendendo que quando encontramos, voltando para o nosso título, talvez você esteja impedindo o seu próprio progresso, dentro de você há muitas coisas, ou uma coisa que seja, não é uma só, mas pode ser algo um pouco mais único, ou de um centro um pouco mais de um núcleo só. Então, é familiar, é amoroso, é violento, enfim. Ou pode ser muitas coisas que precisa ser cuidado, precisa ser diluído, precisa ser tratado para que então esse progresso possa acontecer. E quando a responsabilidade do título diz talvez você esteja impedindo, quer dizer, talvez você como constituição psíquica, no sentido de você abrange esses conteúdos. É dentro de você que tudo isso está e a partir do seu movimento e da sua intenção consciente de modificar essa realidade que isso pode criar alguma alteração. Isso é importante entender porque, veja, então eu não estou falando que é uma escolha simples, para com isso, vai em frente, vai progredir. Não, é no sentido de cabe a você, está em você e conscientemente precisa de uma intenção sua. Então, se não há uma intenção sua, se não há um entendimento seu e se não há compreensão de que isso cabe e está dentro de você, então estamos dizendo sobre uma situação onde sim, você impede que isso possa se desenvolver mais à frente. Vamos para o nosso último ponto, que vai amarrar tudo isso e deixar a nossa ideia muito bem enquadrada. Então, eu disse aqui sobre verdadeiramente progredir. Existe um progresso verdadeiro ou um progresso falso? Não. Talvez progresso seja progresso. Mas quando eu digo verdadeiramente progredir, é no sentido de progredir de forma um pouco mais completa, de uma forma um pouco mais ampla. E então dizer que de fato progrediu de uma maneira mais generalizada e não em pequenas coisas. Quando eu digo isso, eu quero dizer, progredir de fato é olhar para o ser como algo completo, algo inteiro. Não dá para pensar no sentido humano, tá? Que você progrediu só porque em um pedacinho as coisas caminharam melhor. Claro, não quero ser indelicado de desconsiderar que isso também é progresso, isso é progresso. Mas eu só quero dar o tom da amplitude da constituição como um ser humano inteiro. E já que estamos falando de coisas tão marcantes e estruturais, eu preciso pensar nesse ser inteiro, não em pedacinhos, né? Trabalho, vida pessoal, vida familiar. Não, eu preciso pensar no todo, porque é algo profundo, e então envolve o todo.
Então, progredir nesse sentido é entender que eu preciso dar conta desta toda complexidade. E o ser humano, ele é entendido até pela OMS como um ser biológico, psicológico, social, sociológico, né, no sentido da convivência social, né, e ainda já, aí não pela OMS, mas já linhas que ainda incluem espiritual, biopsicossocial espiritual, ou seja, a sua espiritualidade não tem a ver com religião, tem a ver com a sua subjetividade num sentido mais amplo, né, mais interativo, mais, enfim, mais transbordante das próprias ideias emocionais. Então, basicamente, quando este ser, nesta completude, é colocado para lidar com aquilo que lhe fere e é colocado para lidar com aquilo que você busca, que você deseja, ou seja, colocar o todo em movimento, aí sim estamos falando de um progresso mais amplo, mais geral. Se eu ignoro partes, o que seria o oposto disso que eu estou exemplificando, para conseguir que pequenas partes possam caminhar, pode ser uma estratégia e pode ser saudável em algum momento. Mas eu só quero provocar que o grande progresso, o grande caminho é quando levamos tudo o que somos ao enfrentamento, à realização de um sonho, à realização de uma dor, à realização de uma felicidade, à constituição de algo que desejo ser. Olha, eu sei que as palavras aqui, o vocabulário acaba sendo um pouco novo, não porque eu usei palavras estranhas, são até palavras comuns, mas palavras que juntas talvez formem frases inéditas para quem não é da psicologia, para quem ainda não explorou isso. Mas, se a gente perceber, ouvir com mais calma, talvez ouvir de novo, pensar um pouco sobre o que está sendo dito, o que eu disse aqui, é isso mesmo, a sua intuição vai dar conta de entender do que estamos falando, tá? Não tem nada muito técnico aqui não, é isso que você entendeu, é isso que chegou para você. Então, em resumo, digamos que você talvez esteja impedindo o seu progresso porque talvez você precisa dar o direito a si mesmo de cuidar das densidades que lhe habitam, das dores que lhe cabem, e é possível, e é generoso que faça, e é importante que a sua vida resolva isso para que possa ganhar potências maiores de realização maiores e saia de uma fixação, de um patamar onde a sua criatividade já está entupida, a sua potência já está no limite, e não, você é uma máquina que tem infinita potência, infinita criatividade, e é preciso então liberar este funcionamento através da resolução das dores, dos traumas, para que você consiga ampliar essa atuação em vida. Bom, muito obrigado por confiar na minha reflexão até aqui, por participar dessa conversa, agradeço muitíssimo. Quero te convidar a se inscrever no canal mais uma vez, a curtir o vídeo, a comentar aqui, diga o que você acha, o que você pensa sobre tudo isso, será sempre um prazer ler. E como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um imenso beijo.